Para onde a mente deriva? Esse é um questionamento do livro Foco, né? Mais especificamente no capítulo 4. Meu nome é Ailton Feitosa e esse vai ser a temática do nosso quadro do de gestão financeira de hoje. Vamos começar? Bem, o capítulo 4 do livro Foco, ele tem como título, né, o valor de uma mente à deriva. E aí essa pergunta que eu fiz logo na introdução é exatamente o que norteia todo esse capítulo. Ele vai exatamente questionar a importância, né, que nós temos dessa mente à deriva, né? Ou seja, tem também uma passagem muito interessante também no livro, né, nesse capítulo, uma frase, né, que ele destaca o seguinte, que o devaneio incuba a descoberta criativa. Ou seja, há uma necessidade para que a gente possa também dar margem, né, para a oxigenação do cérebro para pensar em outras coisas. E por que a gente, de repente, divaga, né? Por que a nossa mente sai e vai devagar para outras coisas? E também é interessante a gente destacar o seguinte, que o que é que faz com que a gente tenha essa válvula de escape, né? Porque tu já imaginou se todo dia, o dia todo, a gente tivesse conscientemente focado nos afazeres, né? A gente ia virar meio que uma robotização do pensamento, né? O que não daria para você suportar isso por décadas, né? Durante toda a tua vida. Então é interessante a gente parar exatamente para pensar nesse aspecto da mente divagadora, né? E aí também no livro ficou bem claro que assim, quando a gente começa a parar para essa mente divagadora, é onde ocorre a questão da criatividade, é onde ocorre a questão dos insights, né? E é interessante também a gente destacar o seguinte, que quando a gente faz, né, utiliza esse recurso, né, que é de forma inconsciente até, essa questão da mente divagadora, para onde é que ela vai? Geralmente, né, ela vai exatamente para as nossas preocupações pessoais, as nossas questões que não foram resolvidas ainda. Então, nesse aspecto, a gente consegue fazer uma reformulação de algo que já foi vivenciado, de algo que, de alguma forma, né, tá te atrapalhando e por isso que você não foi resolvido completamente e por isso a sua mente divaga para essas questões. Quando a gente pensa na questão criativa, né, é interessante que a gente tenha esse momento, né, da divagação da mente para que a gente possa de repente encontrar um insight, é onde ocorrem as criatividades. Grandes descobertas na ciência, principalmente, aconteceram nesses momentos, né? O momento eureka, né? O momento ahá, é isso que estava faltando, é aquele estalo, né? Então, essa questão da mente divagadora, ela funciona até como uma questão de sobrevivência para nós mesmos, né? Então, quando a gente está focado, diretamente focado nessas questões de trabalho, nessas questões pessoais, a gente dificilmente vai encontrar mecanismo de resolução, né? Então há uma importância, né? Há aspectos positivos nessa questão da divagação da mente, como por exemplo a gente poder ter essa capacidade, né? Essa criatividade de imaginar, né? De gerar cenários futuros, da gente ter uma flexibilidade do foco, né? Isso tudo faz parte dessa estrutura da mente divagadora, né? A mente deriva para esses aspectos, né? E também ficou bem claro, né, no capítulo 4, ele destaca um momento bem interessante que ele chama de arquitetura da serendipidade, né? O que seria essa serendipidade? É exatamente o momento onde você consegue fazer descobertas, né? De forma meio que por acaso, né? De forma meio que espontânea, sem ter aquela intenção metódica do encontro da solução, né? Então essa arquitetura da serendipidade na ciência principalmente, ele ocorre em diversos momentos, né? De várias vezes, né? Em vários momentos. Então, dentro dessa arquitetura, ele também destaca, e é interessante que eu faça esse convite para você, que você faça essa leitura, né, mais apurada, de forma seletiva, que inclusive é um dos modelos, né, 3 modalidades de foco que ficou bem claro nesse capítulo. Ele fala sobre a questão do foco orientado, quando você de fato está querendo, né, entender um pouco mais sobre um determinado contexto. Ele fala sobre a questão da atenção seletiva, né? Por exemplo, eu sou matemático também, né? Quando eu estou querendo resolver, por exemplo, uma equação, eu tenho que ter uma atenção seletiva para a resolução daquela equação específica, por exemplo. Inclusive, ficou até no livro, ele dá esse exemplo, né? Ele cita essa passagem. E também ter essa capacidade, né, da consciência aberta, né? Ou seja, a gente está predisposto a aceitar isso, né? Ou se simplesmente entrar no momento de brainstorm, né? De tempestade de ideias, né? E não lapidar e não ficar delimitando essa capacidade de imaginar, né? Então, essa consciência aberta também vai facilitar essa arquitetura, né? Essa capacidade da mente divagadora, tá bom?
Então essa é a ideia que eu queria trazer aqui para você. A gente vai estar detalhando melhor, aprofundando essa temática exatamente no nosso quadro Compartilhar Saberes, Impactar Vidas e Juntos Prosperar, que são lives que ocorrem sempre no segundo e quarto sábado de cada mês, né? Onde a gente vai, eu e o Kildre e possivelmente um convidado, a gente vai realmente detalhar, esmiuçar e trazer aplicabilidades reais, né, do nosso dia a dia, desses ensinamentos que a gente está vendo no livro, tá bom? Antes de finalizar, eu peço para que você compartilhe, né, se você gostar desse material, compartilha com seus amigos, com seus familiares, né, se inscreve no nosso canal e também dá um like, né, exatamente para poder ter uma programação daí do YouTube, entender que esses ensinamentos e essas teorias, essas ideias que a gente está compartilhando, ela tem utilidade para algumas pessoas que estão se envolvendo conosco nesse ambiente, tá bom? Um forte abraço e até breve.